Realmente um dos dias que mais me deixou com medo na minha vida foi no dia que eu assisti um filme por nome de Contatos de Quarto Grau. É um filme de ET. O que me assustou mais no filme não foi só o filme em si, foi o fato de eles mexerem com coisas reais e mostrarem gravações reais dos acontecidos sobre ETs, cara. Isso me deixou assustado. Isso também foi uma das inspirações para poder iniciar o projeto da verdade sobre alguma coisa. Quando eu fazia os vídeos da verdade sobre, eu já ficava com medo, porque mexer com coisas de terror é uma coisa, mexer com coisas de terror que pode ser verdade é outra. E eu vi as pessoas falando para poder fazer vídeos sobre os SCPs, que é o Security, Protect e Contain. Segurança, proteção e contenção. Quanto mais eu pesquisava sobre aquelas coisas, no começo eu achava que só se tratavam de pequenas historinhas da internet, que estavam lá na internet sobre terror e etc. Mas eu notei o quão real poderia ser aquilo, porque as fontes das histórias não são fontes de sites que contam histórias de terror, são fontes provavelmente governamentais, entendeu? Por esse motivo eu sempre fiquei um pé atrás para poder fazer os vídeos dos SCPs e sempre pedi cuidado para as pessoas para determinar o que eles queriam ver, e eu pedia para vocês colocarem embaixo que tipo de SCP vocês queriam que fizesse. Mas enfim, depois de muito pedir, hoje eu resolvi trazer mais 3 SCPs. Vamos começar falando da SCP-606. Nada passa de uma massa esférica de luz. Nós não sabemos exatamente como ela foi criada e de onde ela vem. Ela foi encontrada na França pós-renascentista, dentro de um prédio. A própria população que morava naquela região do prédio falou que pessoas desapareciam em ir em direção àquela esfera de luz. Ela atualmente está presa dentro de uma sala de metal, dentro de uma das sedes da SCP, que o documento não informa. E também foi colocado que ela está lá por conta própria. Ela não tentou evadir no dia que eles tentaram capturar, ela não tentou fugir. Ela se deixou capturar e falou que só tinha se deixado capturar porque ela queria ver o que isso ia dar. A SCP hoje não é necessário grande contenção para ela, porque ela não parece ser capaz de emitir nenhum tipo de energia radioativa, nenhum tipo de calor e nem nada que prejudique o ser humano. Mas ela é descrita por nossos especialistas como uma massa de luz composta propriamente e exclusivamente de conhecimento. Ela parece ser muito antiga porque ela tem muito conhecimento guardado nela, é um tipo de memória que nós ainda não descobrimos. Ela é capaz de ler pendrives à distância, de ler livros à distância e fazer qualquer tipo de coisa para conseguir mais conhecimento. E parece que o conhecimento é uma forma de alimentação para ela. Ela também pode se alimentar de pequenos seres vivos. As próprias palavras que a SCP fala, quando ela tenta entrar em contato com qualquer ser humano, ela tenta iluminá-los. Esse processo de iluminação se considera ficar rodando em volta da cabeça da pessoa para tentar trocar as ideias dela ou tentar levar conhecimento à pessoa, mas geralmente isso não funciona, porque essas pessoas têm ataques epiléticos e morrem com paradas cardíacas ou morte cerebral. Qualquer tipo de pergunta que você fizer para a SCP-0606, ela irá responder de forma bem vaga e bem superficial. Quando se tenta perguntar mais sobre a intimidade da SCP, ela para de responder e oferece que ela possa iluminar a pessoa que está entrevistando. Não tenta esclarecer, iluminar todo mundo que ela vê na frente dela, mas esporadicamente ela pode fazer isso sem pedir permissão, por isso que o acesso dela ainda é restrito. Depois de várias e várias entrevistas, foi descoberto que ela teve alguma coisa a ver com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi uma revolução que aconteceu na França, período de 1789 a 1799. A Revolução Francesa foi um período de agitação social e político na França que expressava preceitos de liberdade e de igualdade entre a população, tanto para a classe rica quanto a classe pobre. Understand me? Yeah. How did you learn to do this? A SCP-606 pode escapar quando ela quiser, porque a contenção dela não é tão grande. Ela já influenciou outras pessoas e o próprio SCP não soube dizer se ela era a única. Então é possibilidade que haja outras com ela espalhadas pelo mundo. Vamos falar da SCP-015. A SCP-015 é meio que um grupo de canos, e ela não pode ser contida. Da última vez que ela foi medida, ela tinha 60 km, mas o pessoal falou que ela aumenta em progressão geométrica. Em 10 dias ela teria várias vezes mais o tamanho inicial dela. Hoje não se sabe se ela ainda está apenas nos Estados Unidos. Ela pode ter se estendido debaixo do solo para outros países também, porque a SCP também não consegue viajar debaixo d'água. Ela é composta por várias tubulações, canos e caldeiras, como se fosse um encanamento normal. O problema é que quando ela não está sendo vigiada, ela cresce. No começo eles conseguiram colocar câmeras em vários lugares perto dela para que ela não crescesse,
mas infelizmente é difícil filmar ela inteira, então porque ninguém consegue vigiar canos debaixo da terra. Também não conseguimos cortar nenhum dos canos. Quando algum agente da SCP tenta cortar com machado ou com alicate algum cano, alguma tubulação, essa tubulação ela reage a isso e emite um gás extremamente venenoso que age em 8 segundos. Existem 3 tipos de gases que a SCP seria capaz de soltar, que é esse gás venenoso que age em 8 segundos, um gás branco que os cientistas ainda não descobriram o que ele faz, mas parece que as pessoas que entram em contato com gás branco começam a tomar atitudes estranhas. E enfim, um gás negro, capaz de levar qualquer pessoa que tenha contato com esse gás a uma agressividade monstruosa e inexplicável. O grande problema da SCP, mesmo ela não parecendo tão perigosa como as demais que eu já apresentei para vocês, é por causa que ela se espalha de uma forma absurda. E o pessoal da SCP tem quase toda a certeza de que ela já viajou para outros países, porque em vários países há relatos de pessoas morrendo no meio da rua, ou agindo de forma estranha no meio da rua ao contato com algum tipo de neblina, ou até mesmo pessoas cometendo assassinatos na família inteira sem explicação. O plano matou todo mundo junto, todo mundo da família dele. Um belo dia ele estava andando na rua, entrou em contato com essa fumaça negra, chegou em casa, matou todo mundo da família dele, e quando chega na polícia ele não se lembra de nada. Teorias que foram escritas pela SCP-015, muitos dos cientistas que analisaram ela viram que ela foi construída por alguém ou algum tipo de entidade sobrenatural, e pela ideia dele ser alguma forma de extinção da vida humana, já que é impossível impedir os encaramentos em cidades grandes. Não sabemos se essa SCP já chegou aqui no Brasil, mesmo havendo os relatos de acontecimentos parecidos com esse, mas de qualquer forma pedimos cuidado de pessoas que andarem próximos a bueiros ou encanamentos públicos. Cara, eu realmente não gosto de fazer esse tipo de vídeo. Puta que pariu. Caralho, dá muito medo, velho. Dá muito medo, sério. Eu fico lendo os documentos aqui e não é tipo terror, vou te assustar. É tipo documento de aviso, tipo, mano, cuidado com isso. Por fim, deixei a SCP-973, que essa tá presa mesmo nos Estados Unidos, na rota 66. A SCP-973 é composta de 2 entidades, a 9731 e a 9732. A 9731 é um cruzador da polícia, parecido com os carros da SWAT, mas ela parece estar bem... Quando você olha, aparentemente ela tá bem quebrada, bem feia, entendeu? Bem mal conservada. A SCP-9732, a segunda entidade, ela se parece com um homem macho caucasiano de cerca de 40 anos, com roupa de policial, que fica dentro desse carro. O pessoal da SCP evita usar esse tipo de termos, mas basicamente a SCP-973 parece um tipo de carro fantasma da polícia. Ela só se manifesta à noite num território triangular que fica na rota 66. Para ativá-la, um carro da vítima tem que estar numa velocidade exata. Ela não pode estar nenhum metro sequer abaixo dessa velocidade ou acima. O carro tem que estar a 55 mph metros por hora, 55 metros por hora, ou 88 km/h por hora. Se a pessoa fazer isso, se um carro fazer isso, a SCP-973 vai aparecer a 0.4 km atrás do alvo e vai começar a perseguir ele em alta velocidade, ligando uma sirene fantasmagórica. O que assusta por causa que esse tipo de coisa só acontece em estradas de noite e não é necessário que a SCP alcance o carro-alvo. Se ele ficar perseguindo a pessoa de 1 a 6 minutos, a SCP desaparece. A 973 praticamente some. E aí o carro continua andando normalmente. Em algum determinado ponto, esse carro irá bater em algum tipo de força magnética ou um campo de força invisível. No dia seguinte, dentro dessa rota 66, os policiais e agentes da SCP só acharam somente pessoas esmagadas dentro do carro, como se elas tivessem batido numa parede invisível no meio da estrada. Também, igualmente a SCP-015 que eu falei agora, a estrada onde a SCP-973 parece estar se expandindo com o passar do tempo. Métodos de captura de fantasmas ou de manifestações sobrenaturais não deram certo com a SCP-973, mas parece que conseguiram machucá-la utilizando bombas de gás lacrimogênio. Infelizmente, ela parecia apenas ferida e não incapacitada, e 9 dias depois, a SCP volta a se manifestar no mesmo local. Um dos agentes desse seguinte relato: eu realmente não posso dizer. Ele parecia diferente. Seus olhos eram vermelhos, eu me lembro disso, e sua boca era apenas um buraco negro, sem dentes, sem língua, apenas um buraco. Eu estava muito ocupado atirando nele para obter uma aparência melhor do que isso. Eu não gosto de fazer esse tipo de vídeo. Sério, eu não gosto porque dá muito medo, velho. Puta que pariu. Se você tem alguma ideia pro próximo vídeo da SCP, deixa aí embaixo nos comentários, talvez eu traga, tá? Pela demora do vídeo dessa semana, essa semana foi muito
muito apertado. Deixe seu like se gostou desse vídeo. Se quiser algum tema, assunto ou monstro pra poder colocar embaixo, eu vou trazer um vídeo sobre isso. Deixe seu like, tá? Siga nas redes sociais. Eu não tô bem, eu vou terminar esse vídeo agora. Então, espero ver pra diária. Amo vocês, motherfuckers. Que eu desligo.